noite a todos e todas. Boa noite, Júlia. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz, né, caminhando para o centenário do Partido Comunista do Brasil, que tem uma história fundamental, né, ao longo desses quase 100 anos, né, que vai ocorrer no ano que vem. Então, e trazer o tema do contestado, né, para os debates de vocês, para os ciclos, né, desses seminários, eu acho que é muito importante para a sociedade paranaense, não só para a paranaense, mas para a catarinense, envolvida também na questão do contestado, e para a sociedade brasileira, né? E talvez para a humanidade, porque o contestado é um tema negligenciado, é um tema que precisa ser debatido, pensado, repensado, ressignificado, né? Porque ele é parte da formação desse Estado, né, de onde estamos agora. Tu estás em Curitiba, eu estou em Londrina, né, no norte do estado, e o contestado precisa, de fato, ser rememorado nesse centenário do contestado também, né? O contestado tem um pouco mais de 100 anos e o Partido Comunista do Brasil caminha para o seu centenário. Então, eu acho que é um grande encontro essa noite, né? E eu espero trazer, né, algumas reflexões sobre essa guerra silenciada, esquecida, sobre o massacre, o genocídio do povo caboclo, dos sertões paranaenses e catarinenses, de pouco mais de 100 anos atrás. Então, eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint, eu acho que para facilitar a leitura, né, das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, com mapas, com fotografias e assim por diante, e falar, né, sobre esse massacre histórico do contestado. Certo? Então, só um segundo, vou subir. Eu acho que o Alisson vai me ajudar, né? Só peço que me digam se está aparecendo o PowerPoint para que eu possa iniciar. Então, vamos lá, né? Agradeço novamente o convite e vou dialogar hoje com vocês um pouco sobre o contestado, né? Ou a Guerra do Contestado, a maior guerra camponesa do Brasil. Ou seja, o Nilson considera a maior, e não apenas eu, né? Mas provavelmente outros pesquisadores e outras pesquisadoras sobre esse tema, certo? Desde Londrina, tão distante do contestado, mas sempre envolvido com ele, né, há quase 30 anos, tentando romper o silêncio, a invisibilidade sobre esse tema tão caro à sociedade paranaense, catarinense e brasileira, né? É maior, né, a maior guerra camponesa do Brasil, porque é maior do que Canudos, né, e provavelmente é a segunda maior das Américas, enquanto guerra camponesa, porque estaria muito próxima à guerra, a Revolução Mexicana, que ela também é uma revolução que vem do campo, né? Ou seja, e o contestado chama atenção não só do Brasil no seu momento histórico, mas também fora do Brasil, pela movimentação do povo campesino nos sertões dessa América que estava em formação, né? Inicialmente, eu quero trazer, já que sou geógrafo, né, um fragmento do Milton Santos que talvez não, né, que me inspira e que vai direcionar um pouco da minha fala nesta noite, né, sobre o modelo cívico brasileiro que é herdado da escravização, tanto o modelo cívico-cultural como o modelo cívico-político, ou seja, o espírito dessa nação, o espírito da pátria em que vivemos, ele é herdado da escravização, e isso é um preço muito alto que pagamos até os dias de hoje, né? Tanto a escravização, né, que marcou o território, marcou os espíritos e ainda hoje marca as relações sociais desse país, eles estão contidos no contestado. O contestado está dentro, né, desse modelo cívico nacional, herdado da escravização e que estaria muito bem representado no povo caboclo dos sertões paranaenses e catarinenses, né? E eu inicio minha fala trazendo um fragmento de uma fala, né, dos monges peregrinos que percorreram os sertões do Paraná e Santa Catarina e que vão estar intimamente relacionados à própria Guerra do Contestado, certo? Ou seja, São João Maria, né, depois José Maria de Jesus, que passou inclusive aqui pelo norte do Paraná, e por fim o monge José Maria, que estaria no centro, né, dos acontecimentos da própria Guerra do Contestado. Ou seja, eles já prenunciavam que uma guerra ocorreria no sertão do Contestado, quando dizia, né, o monge que os terrenos serão cercados como teias de aranha. Por que serão cercados e por que as cercas
vão ser tão marcantes no contestado. O contestado era um mundo livre, não é? O povo sertanejo, provavelmente os caboclos, as caboclas de todo esse país, os caiçaras, as caiçaras, os caipiras, as caipiras, o povo do sertão, da grande nação brasileira, esse país de dimensões continentais, né? Ele viveu sempre livre. E provavelmente foram povos, não é? Que alcançaram uma felicidade que ainda é parte da luta do povo brasileiro até hoje. Ou seja, quando a gente fala em felicidade, em liberdade, nós temos que olhar para o sertão desse país, porque é lá no sertão que o povo vivia, né, longe das amarras das elites políticas brasileiras do período colonial, imperial e também republicano, que se tinha a plenitude da felicidade e da liberdade. Talvez seja algo assim que alguns possam imaginar como exagerado, mas não é exagerado, porque estavam livres, livres literalmente dessas amarras de um território cujo espírito era a própria escravização de seres humanos, não é? E a questão de limites, vamos diretamente ao caso, ao fato, né, do contestado, porque eu tenho 40 minutos para conversar com vocês e depois dialogarmos um pouco, ele está, num primeiro momento, e provavelmente a própria bibliografia brasileira, né, a historiografia brasileira e o discurso mais contundente sobre o contestado esteja associado a uma história oficial, eles vão dizer que a questão que envolve o contestado é a questão de limites territoriais entre o Paraná e Santa Catarina. E daí fica muito fácil iniciar e terminar a Guerra do Contestado quando pensamos na questão de limites entre os dois estados. Mas o contestado é muito maior, é muito mais profundo, né? Esses dois mapas muito antigos, né, de Santa Catarina e do Paraná, eles mostram os dois estados em formação socioterritorial. E quando o Nilson fala em socioterritorialidade, eu estou falando da organização do povo sobre o espaço geográfico, sobre a terra que vive, sobre o seu mundo, sobre esse mundo sertanejo. Então, esses dois mapas, eles mostram uma Santa Catarina, que não é a de hoje, territorialmente, né, dentro de uma questão de um território político-jurídico, e também o Paraná, né? Seriam como cartografias mutiladas, que estariam em construção e que a Guerra do Contestado seria o fechamento dos limites territoriais entre o Paraná e Santa Catarina. Então, essa cartografia do passado. Mas ela é do passado, mas se observarmos esse mapa de Santa Catarina, ele fala de um território reivindicado pelo Paraná, mas que antes já fora reivindicado, não é, por Espanha e depois por Portugal, e depois pela Argentina e depois por São Paulo. Então, esse território do contestado, que nós podemos ver aqui numa síntese, né, nesse mapa que abraça o território catarinense, que não é o território catarinense hoje, ele mostra essa luta de interesses, essas contestações históricas que vêm desde 1683. E que, né, a partir da criação da capitania de Santa Catarina em 1738, portanto, mais de 100 anos antes da criação, né, do Paraná, já era uma região contestada. Contestada por portugueses, por espanhóis e depois pelos argentinos, e os argentinos só se retiram do território do contestado em 1895 com um arbitramento promovido e assinado pelo presidente dos Estados Unidos, presidente Cleveland, né? Tanto que o Paraná tem uma cidade chamada Clevelândia em homenagem a ele. Mas os paulistas lutam por esse território, querendo chegar até as barrancas do Rio Uruguai, até a própria libertação do Paraná em 1853, quando os paulistas se retiram, os bandeirantes, os borba-gatos da vida, né, os Raposos Tavares, voltam para dentro do território de São Paulo e dão certa liberdade a paranaenses e catarinenses para construir suas vidas políticas, jurídicas, econômicas e culturais. Então, pensar o contestado é voltar ao tempo desde 1683, passando por 1700, pelo tropeirismo e assim por diante, pelas pretensões argentinas no século XIX, até que no século XX, né, durante a Guerra do Contestado, o território é, de fato, fechado, né, constitucionalmente, legalmente, entre paranaenses e catarinenses, mas isso não é a Guerra do Contestado em si, a grande guerra da população cabocla, né, ela é muito maior. Os franceses, lá no final do século XIX, já possuíam uma cartografia sobre o contestado. E é interessante nós pensarmos que o contestado não é uma questão apenas nossa. Eu já disse que era espanhola, portuguesa, argentina, brasileira e assim por diante, mas ela também era pensada
cartograficamente pelos franceses e depois pelos Estados Unidos da América, né, que vão construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que vai ser o grande estopim da Guerra do Contestado, ao retirar do povo caboclo seu direito sobre a sua terra ancestral, né, a sua terra secular. Então, nesse mapa francês, a gente consegue ver os territórios primários paranaenses e catarinenses desenhados pelos franceses, inclusive, né, com uma pintura do Porto de São Francisco, que era uma referência para eles como entrada nesse território sul-brasileiro, e já com o traçado da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que depois seria construída pelos Estados Unidos, pelo capital estadunidense, né, com a saída dos franceses desse grande empreendimento. Mas a gente consegue construir cartografias, não é, da consecução desse território. E, evidentemente, né, depois, durante a Guerra do Contestado, que explode em 1912, já vou conversar sobre isso com vocês, e se conclui oficialmente em 1916, nós temos tentativas de acordo com a Suprema Corte de Justiça brasileira para delimitar aquilo que é o território paranaense e aquilo que é o território catarinense. Então, nós tivemos um grande acordo com o Supremo e tudo, no primeiro momento, e depois um grande acordo sem o Supremo e tudo. Por que eu coloco sem o Supremo? Porque quando os governadores do Paraná, Santa Catarina e o presidente da República sentam no Palácio do Catete e fecham a questão territorial paranaense e catarinense, né, para eliminar e terminar a guerra, o que na realidade é uma falácia, né, eles passam por cima das determinações da Suprema Corte de Justiça. Ou seja, aquilo que o STF havia determinado sobre a questão de limites não será respeitada, nem pelo governador de Santa Catarina, nem do Paraná, e nem pelo presidente da República. Eles passam por cima da determinação da Suprema Corte de Justiça, fazendo com que o acordo de limites de 1916 ele não seja um acordo legal, porque ele passou por cima da legislação daquele momento histórico, ou das determinações da legislação brasileira e da Suprema Corte de Justiça daquele momento. Eu poderia dizer que até hoje o contestado continua contestado, porque quando eu tenho um acordo de cavalheiros, né, das elites curitibanas, paranaenses, né, e mais as florianopolitanas, catarinenses, e do governo central no Rio de Janeiro, eu estou passando por cima da determinação judicial, por cima dos três entes, né, que formam a própria República Brasileira. Ou seja, esses senhores promoveram um acordo entre si, passando por cima das leis daquele momento. Então, o contestado vem até hoje, né, já que não se respeitou a determinação da Suprema Corte de Justiça, e o contestado ele não é algo aleatório que caiu do céu, ele não é apenas a luta camponesa, ele é muito complexo, né? Se vocês observarem a imagem desse bottom, né, desse pin utilizado pelos parlamentares paranaenses naquele momento histórico, tem a escala, né, com a tampinha da caneta ali, ele mostra que havia uma grande campanha política das elites paranaenses daquele momento, né, de carregar no peito a luta pelo contestado, se eleger a partir do contestado. Mas o mesmo ocorria em Santa Catarina, porém com menos poder político, né, de se andar pela capital do estado carregando um bottom no peito, dizendo o contestado é meu. Havia, não é, o mundo do contestado caboclo e o interesse das elites florianopolitanas e curitibanas, certo? Então, aqui, com esse bottom, a gente vê que o contestado é mais do que algo aleatório, né? Ele foi uma grande guerra travada nos palácios, não é? Nos palácios sulistas e da própria República. E aqui um mapa atualizado do contestado, é um mapa do Nilson, né? Que há quase 30 anos caminha o chão do contestado, tanto nos limites entre o Paraná e assim como os limites do Paraná com Santa Catarina e Santa Catarina com Paraná. Então, nesse mapa, né, que eu percorro nesses últimos 30 anos, eu trago na mancha mais clara, a mancha rosa, o domínio territorial do povo caboclo, secular. Desde 1600, talvez desde 1542, nós já tenhamos notícias de civilizações caboclas vivendo nesse sertão paranaense e catarinense. E, por fim, a mancha vermelha, né, que está na divisa dos dois estados, é a área do território do genocídio do contestado e da guerra do contestado. Não é uma área pequena, é uma área de mais de 10 mil quilômetros quadrados. E a área que eu consegui comprovar nesses últimos 30 anos, né, de mais de 50 mil quilômetros quadrados, portanto, maior que muitos países do mundo, sobretudo da Europa, que é uma grande referência, ou de estados brasileiros hoje, é uma área de domínio da civilização cabocla secular,
que vivia, que fazia parte da economia do Paraná e de Santa Catarina e era parte da alavanca da produção econômica, sobretudo para as elites curitibanas e catarinenses da erva mate. Essa civilização produziu a riqueza que fez Curitiba, não é? Tornar-se uma cidade com uma elite ervateira, assim como Joinville e Santa Catarina, portanto, não Florianópolis, né? Então, esse é o mapa, até este momento, né, das áreas comprovadas cientificamente dessa grande civilização cabocla que passaria pelo genocídio de 1912 a 1916. O contestado passou, depois da guerra, décadas e décadas de silenciamento. E daí depois nós temos um período, né, de uma ditadura civil, militar e empresarial que durou 21 anos, e ao longo desse período não se fala do contestado, até porque ele envolve as Forças Armadas, a ação, né, militar do Exército da República Brasileira. E ele só começa a ser rompido do seu silêncio a partir do fim da ditadura, com a primeira Romaria da Terra, que ocorreu, inclusive, no território do contestado, né, na localidade do Trocaruçu do Bom Sucesso, uma das localidades da própria Guerra do Contestado. E ali começa o rompimento, não é, do silêncio imposto pela República, a República oligárquica, a República genocida, a República dos massacres. E essa república a partir das Forças Armadas, né? Então, com o fim da ditadura em 86, surge a Romaria da Terra e daí começa uma discussão, tanto no nível acadêmico quanto popular, da própria Guerra do Contestado. E daí o Brasil descobre, tanto no Paraná e Santa Catarina, que essa região do Contestado, que apareceu no mapa anterior, ela é herdeira, né, de uma grande desigualdade social, como se fosse um grande castigo, não é? Lançado sobre o povo do contestado paranaense e catarinense, ou do povo do contestado de forma geral, pela própria República, não é? Que se vingou dessa população secularmente por ela ter se levantado contra os palácios, se levantado contra a tirania, e se levantado e humilhado a República Federativa do Brasil por 4 anos de guerra civil. Então, por quase um século, essa região fica à margem do planejamento, não é, regional paranaense, catarinense e republicano, e é hoje uma das áreas mais subdesenvolvidas, não é, com mais baixo IDH, tanto do Paraná como de Santa Catarina, e um dos mais baixos IDHs do sul do Brasil. Então, depois da ditadura, o contestado começa a romper, né, a sombra, a penumbra, não é, que o cobriu enquanto um território que tinha sido um território de vergonha de um povo que se levantou contra a tirania dos palácios da República Federativa do Brasil. E nós temos essa foto muito bonita, né? Foi um grande movimento em 86, no Taquaruçu do Bom Sucesso. Pessoas de todo o sul do Brasil e de outros lugares rumaram para lá e promoveram a primeira Romaria da Terra, envolvendo a CPT e assim por diante, né? E outros movimentos sociais, mostrando ao Brasil esses territórios dos povos esquecidos, abandonados e crucificados pela República Cristã, né, oligárquica brasileira, certo? Ou seja, o contestado já não era mais tão silenciado como havia sido imposto a ele depois que o exército republicano brasileiro venceu a resistência do povo caboclo, né, em 1915, certo? Então, para nós é fundamental pensarmos o contestado como uma guerra que definiu o atual território do Paraná e Santa Catarina. Eu não consigo pensar e olhar para o mapa de Santa Catarina e do Paraná hoje dentro do conjunto republicano brasileiro, dessa grande união, né, federal, sem a Guerra do Contestado, certo? Então, ela é definidora. E o próprio Eduardo Galeano, um dos grandes intelectuais, né, das Américas e da humanidade, ele já verificou e estabeleceu nos seus escritos, né, nas vias abertas da América Latina, que o contestado foi uma das maiores guerras civis do continente americano. E a gente concorda com ele, pela dimensão, pela temporalidade e pela resistência da população cabocla. O contestado foi, de fato, uma das maiores guerras civis do continente americano e uma das maiores, ou a maior guerra civil camponesa da história republicana brasileira, certo? E ali nós tivemos um grande genocídio, onde milhares de camponeses e camponesas pobres, não é, que lutavam pelo direito a viver no seu território secular, foram eliminados, causando ou gerando essa marca sobre o território do contestado. O território do contestado é um território, hoje, no Paraná e Santa Catarina, de genocídio, de extermínio, de camponeses e camponesas
que sempre ficaram à margem da sociedade, lijados, né, alijados do poder ou do planejamento republicano. Ou seja, quando a gente pensa no Ministério do Interior ou do planejamento dessa república, o contestado nunca pertenceu a ela. Não é? Isso tem mudado um pouco nos últimos anos, mas ainda falta muito. Mas como entender a Guerra do Contestado? Eu tenho 40 minutos, um pouco menos do que isso, né? Mas é fundamental para nós, né? Pensarmos que o Contestado é um episódio extremamente complexo. Por isso a dificuldade de entendê-lo. Por isso a dificuldade de paranaenses, catarinenses e brasileiros de entenderem o Contestado. Por quê? Porque ele envolve toda uma série de elementos que se entrelaçam entre a ordem social republicana, da nascente República Velha, da República da Espada, da República dos Coronéis, da República Oligárquica, né? Com as políticas que elas estabeleciam sobre a terra, sobre o mundo e sobre os corpos das pessoas, sobre o próprio desenvolvimento econômico da dita modernização da Primeira República Brasileira para a Segunda. É também, né, um episódio... talvez o primeiro, se não for o primeiro, né, ambiental de luta de um povo em defesa de uma massa florestal da natureza que se tem notícia na história da América Latina ou das Américas. O povo caboclo do Contestado foi o primeiro povo que se levantou em defesa de uma floresta, que é a Floresta das Araucárias, né, tão marcante nesse seminário, nesse ciclo desses seminários do Partido Comunista do Brasil, para que a floresta existisse, porque se a floresta deixasse de existir, a civilização cabocla deixava de existir. Então, nós temos a primeira luta em defesa do meio ambiente que se notícia da história desse país, promovida pelo povo caboclo do Contestado paranaense e catarinense há mais de 100 anos. É muito marcante e muito profundo, né? E é cultural também, porque a cultura cabocla sertaneja dos sertões, ela faz parte da própria construção da civilização brasileira. Então, a cultura cabocla, no conjunto, né, da organização socioterritorial e da própria construção da civilização brasileira, ela é um dos elementos marcadores daquilo que é o território da nação brasileira hoje. Então, a cultura cabocla existe, ela não foi completamente exterminada, né, na guerra de genocídio do Contestado. Falamos hoje de cultura cabocla. Nós temos eventos da cultura cabocla, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Nós temos movimentos de benzedeiras, né, no Contestado paranaense. Nós temos semanas do Contestado, acampamentos caboclos e feiras caboclas em Santa Catarina, no Paraná. E nós temos uma lei paranaense, né, que institui a Semana do Contestado, ou seja, o Contestado é cada vez mais vivo, né? E é religiosa também a Guerra do Contestado na sua complexidade, porque ela envolve os monges, a fé cabocla, e numa concepção gramsciana, né, a única arma intelectual, vamos dizer assim, que o povo caboclo tinha para se defender e lutar contra a tirania republicana e contra 80% do exército republicano à época, mais as polícias do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 3 mil milicianos, né, uma horda de jagunços contratados pelos coronéis do Paraná e Santa Catarina naquela época para limpar a terra da cultura cabocla, acabaram se confrontando com esse povo caboclo analfabeto, na sua maior parte, né, que tinha na religião a fé inabalável no catolicismo rústico caboclo, né, na volta do Messias, que seria o monge de um exército encantado, que garantiria que o povo ficasse à terra e ali construísse a sua vida em felicidade. Então, o Contestado é ordem social, é política, econômica, ambiental, cultural, religiosa, além de outros elementos. O Contestado é um episódio muito complexo da historiografia ou da própria construção da civilização brasileira, né? É uma guerra por limites e sem limites, né? O Contestado começa, ou explode enquanto uma guerra oficial, né, na República Brasileira, no dia 22 de outubro de 1912, quando João Alberto, né, militar paranaense, vai de Curitiba com 300 homens da milícia paranaense, né, que seria o Corpo de Segurança do Paraná daquela época, até o Irani, lá no Banhado Grande, num território que o Paraná considerava seu, promovendo o primeiro combate da Guerra do Contestado com os caboclos e caboclas lá do Irani, que estavam, evidentemente, cercados, né, intelectualmente, principalmente intelectualmente, pelo último monge, o terceiro monge, né, do Contestado, que é o José Maria. Nesse embate inicia a Guerra do Contestado. É claro que essa imagem que vocês estão vendo, ela é uma invenção, né? É uma construção da grande Batalha do Irani, na realidade foi
uma batalha que aconteceu no banhado, numa manhã muito chuvosa, no Irani, e não foi no campo aberto, e não havia toda essa pompa e assim por diante, né? Mas uma série de elementos postos nessa fotografia são importantes para avaliar. Mas é uma grande invenção, né, da construção desse primeiro grande herói militar paranaense, que é o João Galberto, né? O pernambucano João Galberto passa a ser, a partir do combate do Irani, né, no dia 22 de outubro de 12, o primeiro grande herói da construção da civilização socio-territorial do Paraná. Então, ele fora fundamental, a invenção dele, né, como espírito paranaense, ele era fundamental, não importando que ele era pernambucano. E a guerra se estende até o dia 20 de outubro de 1916, quando, né, vocês podem ver nessa fotografia, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, os governadores do Estado, com o presidente da República, senadores e deputados, se reúnem e colocam fim à questão de limites entre Paraná e Santa Catarina e não a Guerra do Contestado. A guerra segue. Segue até... ao longo do ano de 16, ao longo do ano de 17, nós temos a grande limpeza, o grande açougue humano, né, de eliminação de corpos no Paraná. Em 1918, as milícias armadas pelo Exército Brasileiro ainda estão limpando as terras para serem recolonizadas por imigrantes europeus, né, italianos, alemães, eslavos e assim por diante, que vão ocupar as terras que eram secularmente caboclas. Ou seja, o acordo de limites não é o fim da Guerra do Contestado. A guerra, inclusive, se estenderá por muito mais tempo, né? E esses senhores, eles assinam um documento que é um dos documentos mais ridículos da história republicana, né? Estávamos em plena Guerra Civil, corpos, milhares de corpos de homens, mulheres e crianças, né, sendo eliminados, cremados, em mais de 30 crematórios na região do Contestado, servindo como alimento aos porcos, lançado em rios, em despenhadeiros, né? E os dois estados com a República assinam esse documento dizendo que o Paraná e Santa Catarina, inspirados no amor, na paz, na harmonia, na confiança e na amizade, assinam um acordo de limites. Esse é um documento dos mais ridículos da história republicana brasileira, né? Não há amor, não há paz, não há harmonia e confiança, e muito menos amizade quando se está vivendo uma guerra civil, que, se pensarmos entre Paraná e Santa Catarina, se iniciou em 1853, entre os dois estados. Uma guerra que foi além da diplomacia dos Estados Federados brasileiros, né? Que havia explosão de pontes, de regiões de coletorias de impostos da erva mate e assim por diante. A guerra ela é longa, né? É muito longa. A parte que envolve o exército republicano é de 12 a 15. Né? O acordo é de 16, mas a guerra segue. A eliminação de corpos caboclos ela se dará até a década de 1930 ou 40. De 1940, ainda temos a expulsão do povo caboclo das suas terras seculares e a eliminação do seu direito de coexistir com o povo paranaense e catarinense, sobretudo nas colônias de colonização europeias, certo? E a história oficial brasileira depois resume o contestado em duas fotografias, né? O monge João Maria, né, de Jesus, que para o povo caboclo do sertão, seja do Paraná ou Santa Catarina, mas também do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Peru, dos Estados Unidos, de Cuba, não é? Da Bolívia, por onde passou esse grande peregrino, ainda tem nele uma figura muito forte, né? Da própria construção dessa civilização dos interiores, dos sertões da América, do continente americano, né? Mas a história oficial da nossa República fala que o povo caboclo foi o culpado pela guerra, portanto, é o grande bandido, o grande vilão da história. E a figura do monge representa esse povo vilão, mais de 100 anos depois. É uma luta fazer com que o povo caboclo do sertão do Paraná e Santa Catarina seja reconhecido não como vilão, mas como povo, como civilização, né, de coexistência dentro desse território hoje. E já os militares vencedores, né, oficiais, são os grandes heróis republicanos. A figura do João Galberto é aleatória aqui, certo? Até porque muitos militares vieram para o contestado e isso representou mais ou menos 80% do exército brasileiro à época, né? Foi uma guerra de extermínio profundo, de muitos fuzilamentos, de muita eliminação de corpos, sobretudo os anos de 1915 a 16, durante a Guerra do Contestado, ficaram conhecidos na história regional como açougue humano. Nós tínhamos pelotões de extermínio, né? E há ainda relatos que comprovam a eliminação, por exemplo, de 167 pessoas num dado momento que foram fuziladas pelas costas. Né? E depois lançados em crematórios e
eliminados. Havia a necessidade de eliminar esses corpos, cremando eles há mais de 100 anos atrás, para que o crime de guerra cometido pela República Federativa do Brasil nunca viesse à tona. Para que hoje, mais de 100 anos depois, a gente não estivesse falando de um crime de guerra, de um crime contra a humanidade cometido pela República Federativa do Brasil e pelo Exército Republicano. Esses tiros eram dados na nuca e esses corpos eram lançados em valas ou em crematórios ou em rios, certo? Ou simplesmente serviam como as crianças, mais de 3.000 crianças foram eliminadas no contestado, eram entregues aos porcos como alimentos. O contestado passou por todo esse tipo de aberração e de crimes contra a humanidade, sendo que o Brasil já era signatário de acordos internacionais, de convenções internacionais, não é? De promoção de guerras dentro de perspectivas humanitárias, como se fosse algo possível pensar uma guerra dentro de princípios humanitários, né? Mas tudo bem, o Brasil já era signatário naquele momento. Aqui a fotografia, né, de um dos crematórios de cadáveres da época da Guerra do Contestado, em Perdizinhas, hoje no município de Leblon Regis, Santa Catarina. Um grupo, não é, de jagunços, portanto, milicianos. As milícias sempre estiveram no coração e no espírito dessa pátria. As elites sempre usaram as milícias para eliminar o povo brasileiro, não é de hoje. Aqui nós temos um grupo de milícia, né, na vila de Rio das Antas, hoje em Santa Catarina, naquele período da promoção do grande açougue, de eliminação dos corpos de homens e mulheres, caboclos e caboclas, velhos, crianças e assim por diante. Uma fotografia do Exército Brasileiro, né, na época da guerra, provavelmente de uma parte alta, na Serra do Espigão, vendo o vale do Rio Santa Maria, e aquela fumaça que aparece na seta amarela é uma das 28 cidades santas ou redutos caboclos de resistência do povo sertanejo, né, sendo queimado pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro, ao final da guerra, pelas suas próprias contas, queimou 5.532 casas e 11 igrejas só, né, em Santa Maria. Então, nós eliminamos a casa de milhares de brasileiros, nós, que eu digo, o Exército Brasileiro naquele momento, né, em nome da República e da lei e da ordem, né, fazendo com que as pessoas não tivessem onde viver nessa região, né, do sul do Brasil, que é profundamente fria. Então, o crime de guerra que envolve a República, ele perpassa por todo tipo, não é? De violência, de destruir os corpos, de queimar os corpos, de eliminar os corpos e de queimar as casas e as igrejas e o direito à fé, né, do catolicismo rústico, chucro do povo sertanejo brasileiro. Aqui uma imagem do jornal de Curitiba falando sobre os fanáticos do contestado, chamando o povo caboclo do sertão paranaense como o cancro do sul, o câncer do sul, uma horda de bandidos, uma infecção, uma grande doença que habitava o interior do estado do Paraná e tinha que ser eliminada para a construção de uma civilização limpa, branca, europeia, no Paraná. O objetivo da Guerra do Contestado, né, na sua essência, era construir uma nova Europa em céus da América. E nos céus dessa América, que tinha que ser europeizada, esse povo escuro, cor de pinhão, caboclo, tinha que ser eliminado. Tirando a notícia do jornal, eu vejo apenas homens trabalhadores nessa foto. A mesma foto. Inclusive ali com a cesta da coleta da erva mate, são ervateiros que inclusive encheram as burras das elites latifundiárias curitibanas, sobretudo os barões da erva mate, de Curitiba e de Joinville. Eram trabalhadores e trabalhadoras da erva mate que viviam no sertão e que a imprensa da época dizia que era um câncer, não é? Aqui a passagem das tropas do Exército Brasileiro, 80% do Exército do Brasil veio para o contestado na época, passando por Ponta Grossa, as tropas passando por Porto União da Vitória, são vários momentos de várias passagens de tropas, né? Vou passar rápido, porque eu tenho pouco tempo ainda, que eu estou controlando aqui, não é? E a gente já consegue ver na paisagem essa europeização do sertão paranaense e catarinense, né? As casas já são europeizadas, com grandes caídas para a neve e assim por diante, por uma neve, né, que esporadicamente aparece de tempos em tempos, muito esporadicamente. Então já há uma mudança da paisagem desse grande sertão. Aqui, né, uma coluna do Exército Brasileiro, um batalhão, né, em Canoinhas, né, na época uma cidade disputada por
Canoinhas e Três Barras, disputada pelo Paraná e Santa Catarina. Podem ver os soldados do Exército Brasileiro, são homens, né, negros, filhos, né, do período da escravização, agora libertos, e que tinham como espaço de ascensão social, de trabalho, né, e de construção de uma vida para si e suas famílias nas Forças Armadas. Então, os soldados são tão homens, não é? Que representam os sertanejos do contestado como os próprios sertanejos. Mal vestidos, com chapéus, né, de soldados de palha, com metralhadoras na mão, mas tão representativos dessa história, desse espírito da civilização brasileira herdado da escravização. O Contestado resume essa história trágica do sofrimento do povo brasileiro. Observem agora mais próximo, né, quem são os soldados do Exército. São homens, né, que há poucos anos haviam saído da escravização e sem terra, sem emprego, sem escola, tinham nas Forças Armadas uma forma de ter algum tipo de salário para garantir a vida das suas famílias. E tinham que matar irmãos e irmãs. E tinham que estar bêbados ao longo da guerra, porque eles tinham que matar crianças, mulheres, idosos e idosas, e eles tinham que pensar na família que deixaram no Rio, São Paulo, Salvador, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e assim por diante. A guerra foi de profundo sofrimento, inclusive para esses homens que foram levados para lá. Enquanto que o tenente, o coronel, que ali aparece na fotografia, está com um uniforme muito bem feito, com um chapéu na cabeça, né, de alta qualidade, diferente dos soldados rasos que representam essa população pobre, não é? Lutando contra pobres, que lutavam pelo seu direito à vida, né? O Contestado foi tão profundo e a ousadia, né, e a capacidade de defesa e de luta pelo direito à vida do povo caboclo foi tão forte que o Exército Brasileiro tem que buscar táticas de guerra na Europa, inclusive aviação de guerra contra o povo caboclo. O Exército, portanto, a República, ela vai usar um grande esforço, gastando milhões de contos de réis, ou milhares de contos de réis, não milhões, né, para garantir a vitória republicana, porque a República estava sendo humilhada por um povo analfabeto que lutava pelo direito à terra. Então, o esforço de guerra, né, envolveu a República falida, que a República já estava falida, a inflação era monstruosa, o país estava falido, e a própria Guerra do Contestado ajuda a manter a República, né, porque ela não tinha condições de garantir ao povo brasileiro minimamente a dignidade. Havia uma carestia muito grande, as pessoas não davam conta nem de comprar a comida. Algo muito parecido com o que estamos vivendo hoje em plena pandemia, né? Com esse recrudescimento dessa república que os caboclos chamavam de República do Diabo. Nós vivemos hoje, 100 anos depois do Contestado, 106 anos depois, né, do fim dos últimos combates do Exército Brasileiro no Contestado, de novo, a República do Diabo. Os caboclos e caboclas do Contestado nos alertaram que essa república era a República do Diabo. Nós não aprendemos nada com a história, não aprendemos nada com o povo caboclo do Contestado. E hoje estamos vivendo novamente o sofrimento de milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, rapando osso, se alimentando de ossos, não é? Em vários lugares, enquanto houver ossos. Porque esta sempre foi, a exemplo do que dizia o povo caboclo do Contestado, a República do Diabo, porque a República nunca foi a República que o povo brasileiro ajudou a construir, não é? Enquanto símbolo republicano onde todos e todas têm real valor de existência. E as terras caboclas aparecem sendo vendidas para estrangeiros, como podem ver nessa placa e nesse casarão da Companhia Lambert de Madeira e Colonização dos Estados Unidos, que passou a ser a dona das terras caboclas depois da Guerra do Contestado. Aqui, a recolonização de novo, né, das terras caboclas, um acampamento do Exército em território que os Estados Unidos consideravam seus dentro do Contestado. Há que se ter em mente, né, que ali nessa região do Contestado não se comemorava o 7 de setembro durante a Guerra do Contestado, nem um pouco antes, né, e nem um pouco depois se comemorava o 4 de julho, a independência dos Estados Unidos. Para o povo caboclo era um crime de lesa pátria, claro que não tinham essa concepção, porque na realidade era um território da pátria brasileira e eles não se conformavam em ter que comemorar o 4 de julho com a bandeira dos Estados Unidos. É todo tipo de humilhação contra o povo brasileiro sertanejo, promovido durante a Guerra do Contestado. Mais imagens dos acampamentos militares, mais imagens que mostram a dimensão, né, do envolvimento das forças militares brasileiras. Aqui um grupo, né, que não é de jagunços, contratados pelos coronéis, e também não é do Exército Brasileiro, mas são caboclos
trabalhadores. Essa dificuldade de pensar quem é caboclo trabalhador no sertão, e de quem é jagunço miliciano, e de quem é soldado do exército, ela ajuda, nesses 100 anos, a dizer que o povo caboclo realmente foi o bandido da escola, da história, porque todos tinham as mesmas feições de homens e mulheres trabalhadores do campo, e que não eram valorizados. Aqui uma outra imagem de jornal falando sobre a caça dos fanáticos do contestado. Aqui é um grupo de milícia, né? Do coronel Fabrício Vieira de Valões, do ladinho de Canoinhas na época, um grupo de milícia, né, contratado pelo coronel Albuquerque de Curitibanos na época, para caçar e eliminar corpos caboclos. Um batalhão do Exército Brasileiro já na divisa entre o Planalto e o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na época. Blumenau exigia, né, que essa horda de gente escura não chegasse até Blumenau. Aqui, um batalhão do Exército Brasileiro em Canoinhas, vocês conseguem observar a quantidade de soldados. É um exército inteiro de uma grande república contra um povo, não é? Que vivia no sertão. Aqui, o povo caboclo trabalhando no seu mundo, o povo caboclo parando, né, com a própria lógica do capital, porque foi a entrada do capital imperialista estadunidense que promoveu a Guerra do Contestado, né, os interesses dela, e o povo, que era analfabeto, mas não era burro, sabia que ao tirar o trem dos trilhos, estava impedindo que o capital avançasse sobre o seu território. É fantástico. Essa imagem é fantástica, né? E a luta cabocla, a guerrilha cabocla, ela é fantástica. Um grupo de caboclos aprisionados pelo Exército Brasileiro. Todas as fotos que nós temos caboclos e caboclas, inclusive crianças aprisionados, não é? E aprisionadas, eles só têm um destino depois da fotografia, a eliminação, certo? Degola, não é? Tiro na nuca, sumário. Havia uma corte marcial sumária no contestado que nunca foi reconhecida pela República Brasileira, que todos serão eliminados como traidores. A Deodato, um dos últimos líderes do povo caboclo, né? E a Guerra do Contestado teve lideranças fantásticas, como a Deodato, esse que aparece na fotografia, que é o último, mas teve também, eu tenho mais uns 3 minutos, mas teve também Maria Rosa, uma menina de 15 anos que se alfabetizou na guerra e se transformou numa das grandes heroínas do sertão do Paraná e Santa Catarina, né? Se fazendo como uma grande líder de um exército camponês contra o exército republicano. Maria Rosa foi uma referência nas Forças Armadas Brasileiras até depois da Segunda Guerra Mundial como uma grande líder militar, né? Com capacidade logística, inclusive de inteligência e espionagem de manutenção do território. Então, caboclos e caboclas, mesmo analfabetos, eram profundamente reconhecidos na sua importância naquele momento, por isso que tinham que ser, evidentemente, eliminados. Aqui um reduto caboclo de Santa Maria, na época da guerra, um dos tantos eliminados pelo exército, um pouco do cotidiano da vida cabocla durante a guerra, né? A floresta de Araucárias, tema desse seminário, né? E o povo construindo a vida no sertão, abrindo estradas, plantando, criando e assim por diante. Suas casas simples, cobertas com tabuinhas, não é? E essas civilizações, essas vilas caboclas, esses redutos, pelo menos 28 deles foram eliminados pelo Exército Brasileiro na época. Aqui o povo caboclo trabalhando, produzindo a riqueza para Curitiba e Joinville naquele momento histórico, na colheita da erva mate, a grande riqueza do século XIX até o início do século XX. Aqui um caboclo do contestado, né, sapecando a erva mate. Estamos falando de trabalhadores, de homens e mulheres que produziam a riqueza e trabalhavam nesse sertão e que foram eliminados nesse processo, não é, que envolveu as elites dos palácios curitibanos e florianopolitanos que queriam o branqueamento dessa região, não queriam essa gente escura, essa gente cabocla, queriam a europeização, um sul totalmente branco. Temos esse elemento ainda que fala de identidade, não é, de eugenia do início do século XX. Aqui a população cabocla no êxodo, sendo expulsa das suas terras ancestrais, não é? E 2 frasezinhas, caminhando para o fim, né? Uma de 3 homens distintos que lutaram na Guerra do Contestado. O Benjamin Scott, né, que foi, portanto, já, né, um cidadão com sobrenome europeu no contestado, que foi um franco atirador do Exército Brasileiro e que disse que a guerra foi uma monstruosidade. Ao centro, um ex-vaquiano, Narciso de Paula, né, que matou homens, mulheres e crianças, portanto, era um miliciano, contratado pelo próprio Exército Brasileiro e armado pelo Exército Brasileiro, pelas elites, né, dos coronéis da época. E a última fotografia, o Manuel Batista, né, que comeu broacas de couro no cerco de Santa Maria. Aqui nós temos a representação de 3 homens
que nos falam sobre o mundo do contestado: matar, se defender, eliminar e lutar para viver, não é? Que estão dentro do conjunto dessa grande ópera bufa, que é o contestado, da eliminação do genocídio, né, do povo caboclo. Então, o próprio Demerval Peixoto, né, muito lido pela elite curitibana, sobretudo política, né, ou por aqueles mais tradicionais, né, do Paraná, que leem sobre o contestado, ele fala que pernas, braços, cabeças, casas queimadas, né, fazia pavor e pena o espetáculo que se desenhava aos olhos. Pavor motivado pelos destroços humanos. Pena das mulheres e crianças que jaziam inertes por todos os cantos. Militar, representante das elites da história oficial, dizendo do pavor e do horror do genocídio do contestado. E aqui, para finalizar, uma síntese dessa guerra, não é? Evidentemente que a maior parte das ações belicosas estariam hoje dentro daquilo que sobrou, não é? A Santa Catarina como território herdado da questão de limites com o Paraná e da própria Guerra do Contestado. Então nós tivemos minimamente 8.000 soldados do Exército Brasileiro, que oficialmente era 80% do Exército à época, e 10.000 combatentes caboclos. A diferença é caboclo com espada de pau e velhos mosquetões, contra o Exército Brasileiro com armas modernas, com canhões, com obuses e com aviões de guerra, e assim por diante, cuja aviação de guerra acabou não sendo utilizada, né? Então nós tivemos vários, né, efetivos do Exército Brasileiro atuando no contestado, além, como eu havia dito no início, das polícias do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e de 3.000 milicianos contratados para eliminar o povo caboclo. E a própria aviação de guerra. Esse resumo faz com que essa porção do território hoje em Santa Catarina, né, que foi o território do contestado, seja um dos sítios históricos de genocídio, de extermínio do povo brasileiro mais importantes da República. E talvez das Américas e da humanidade. Um território de genocídio, de crime contra a humanidade cometido por uma república, por uma nação que nasceu imperialista e que tem um espírito arrogante do imperialismo no coração de todo o povo brasileiro, cujo espírito cívico foi herdado da própria escravização da história da nação brasileira. E para finalizar rapidamente, né, 100 anos se passaram. E hoje, a região do contestado, só para mostrar para vocês, tanto no Paraná como em Santa Catarina, ela possui os mais baixos índices de desenvolvimento humano, portanto, índices de pobreza. Os dados são do censo de 2010, porque este governo miliciano não nos permitiu fazer o censo de 2020. Vivemos a República do Diabo, como diriam os caboclos. Não temos nenhum censo para saber a quantidade de pobreza que temos no território nacional. Mas o contestado, 100 anos depois, a partir do último censo oficial da República, não é? Nós tínhamos uma média entre 20 e 30, até quase 50% da população do contestado catarinense na pobreza, não é? Municípios como Calmon com 46,8% da pobreza, e cidades mais ricas como Irineópolis com 26% da população na pobreza, mas Leblon Regis com 43%, hoje deve estar com 36%, 38%, porque nós tivemos 13 anos de governos progressistas nessa república que ajudou a diminuir a pobreza, mas sem o censo nós não temos dados para mostrar o poder que teve 13 anos de governo progressista no Brasil, diminuindo a pobreza, a fome, a miséria e o abandono do povo a partir do contestado de todo o povo brasileiro. Do lado paranaense, nós temos um Antônio Olinto, com quase 48% da população na pobreza. E nessa região do contestado, uma Rio Negro com 20% da população na pobreza. Mas todo o contestado no Paraná e em Santa Catarina é herdeiro desse território, da maldição de ter lutado contra a República do Brasil durante a Guerra do Contestado. Essa é a herança maldita do contestado, a pobreza, não é? A pobreza do seu povo, o abandono, a falta de investimento do Estado, do Paraná, de Santa Catarina e da República do Brasil, não é, ao povo do contestado, nesses 100 anos, como se fosse o castigo por ter se levantado contra a República Federativa. Mas a fé desse povo, mais de 100 anos depois, se mantém inabalável, não é? A República não apagou, mesmo garantindo pobreza ao povo do contestado no Paraná e Santa Catarina, a própria história cultural identitária desse povo sertanejo. Então, hoje a gente fala de caboclos e caboclas do Paraná, ou de caboclos sulistas, ou que seja da Amazônia, seja do Pará e assim por diante. Estamos falando desse povo do sertão que luta secularmente pelo direito de coexistir dentro dessa república elitista, burguesa, imperialista e arrogante que herdou e construiu um espírito de civilização herdado da escravização. Essa terra cabocla é uma terra de luta,
não é? Até hoje, nesse momento, o povo do contestado no Paraná e Santa Catarina está lutando pelo direito ao alimento desta noite. Mas milhares de famílias no Paraná e Santa Catarina, seja no contestado ou não, hoje não terão o jantar, porque são herdeiros dessa república. Essas crianças, nem todas elas vão ter futuro, porque não é dado futuro a essas crianças caboclas do Paraná e de Santa Catarina, como castigo porque seus avós, seus bisavós se levantaram contra a República dos Coronéis, a República opressora brasileira. Essas famílias que vivem nesses vales cheios de imigrantes europeizados, elas são do contestado há quase 300 anos. A sua história cultural desse povo empobrecido é um povo que tem um lastro histórico de 300 anos, praticamente isso, enquanto que os imigrantes que vieram branquear o Paraná e Santa Catarina têm 100 e poucos anos, não é? De territorialidade sobre o Paraná. O abandono, não é? Mesmo o abandono faz com que essa gente seja cabocla do contestado. Que aqueles que foram eliminados depois do churrasco da degola ainda são representados por esses sobreviventes que estão na miséria no interior do Paraná e Santa Catarina. Essa fotografia é icônica na história do contestado, porque o exército cristão brasileiro, de uma república cristã, dizia que, a mídia dizia à época, que estavam eliminando pessoas aqui com fome. Então, dentro de princípios cristãos, vem ordem para o exército encher o bucho dessa gente maldita e depois degolar essa gente com um estômago cheio. Esse é o espírito republicano brasileiro. Esse é o Brasil. Hoje, nem o churrasco para a morte temos, porque o povo está, literalmente, caçando osso para se alimentar. Que república é esta? Que país é este? Eis o contestado. Por isso que o contestado é tão maldito e por isso que o contestado é tão silenciado e tão invisibilizado, porque esse país não pode discutir o contestado, porque o povo vai ver o sofrimento que sempre lhe foi garantido por essa república opulenta, essa república maldita. Esse povo que mora nessas casas abandonadas, dessas estações de trem do contestado, que geraram a própria expulsão delas, do seu mundo livre e de felicidade, ainda estão lutando, nesse momento, pelo direito de coexistir nessa república. Não é? Essa república da degola, essa república que tem, como nessa fotografia, onde tem duas cruzezinhas de duas meninas, onde uma segurava a irmãzinha morta no êxodo final da guerra, do cerco do exército brasileiro, que sem comida, que sem forças, os pais tinham que abandonar os filhos para morrer encostado em árvores. Nós temos vários pontos de enterros ou de sepulturas de carneiras de crianças ou cemitérios de anjos em todo o contestado paranaense e catarinense, porque os pais não tinham condições de carregar os filhos na fuga pela sobrevivência no final da guerra. E como diria o Vicente Telles, não é? Uma figura ímpar do contestado que veio muito ao Paraná, inclusive comigo, esteve em Curitiba 2 vezes, esteve em Londrina uma vez e que nos deixou há pouco tempo. Ele diz que o contestado é a voz do passado. Falando ao presente, o presente somos nós hoje, onde o povo está sendo massacrado, e alertando o futuro, e alertar esse futuro é evitar um novo genocídio dentro do Brasil, certo? O contestado é a prova mais profunda do que é a República Federativa do Brasil. E nós temos que escavar esses territórios, desenterrar esse passado, para construir um futuro justo e de felicidade para o povo do contestado no Paraná, Santa Catarina, e talvez construir um futuro de dignidade para todo o povo brasileiro, sobretudo o povo que mora além, não é? Ou nas sombras, ou distante da República opulenta do Brasil. O povo do contestado, para finalizar, não é derrotado. Essa gente é mártir, essa gente representa o heroísmo de uma luta desigual na construção da República do Brasil. Então, quando falamos do povo do contestado, estamos falando de heróis e de heroínas de uma luta desigual, de canhões republicanos contra espadas de pau. São heróis do povo brasileiro. Dona Sebastiana, que morreu em 2008, é uma dessas crianças que sobreviveu ao grande massacre de 100 anos atrás. Dona Mariazinha, que morreu agora, né, em abril, né, e que lutou por um pedacinho de terra, por uma casinha, morreu miserável por 115 anos da sua vida. Ela disse que essa terra era dela e ninguém tirava ela dali. Essa senhora viveu 115 anos lutando pelo direito a um pedacinho de terra que era a história de vida sua, do seu filho especial e do seu povo, do povo caboclo do contestado
paranaense e catarinense. Dona Mariazinha estava na lama profunda, no abandono, nesta república, já vou finalizar, não é? Quando, em janeiro deste ano, nós decidimos construir uma casa para que ela tivesse um fim de vida dentro de uma casa seca, sem ratos, sem lama. Herdeira do contestado, criança que viu o massacre do exército republicano, Dona Mariazinha viveu 77 dias dentro de uma casa, antes de morrer há poucos meses, não é? No sertão do contestado. Aqui estávamos erguendo uma casa para ela, um palácio, para essa mulher de 115 anos, herdeira e filha da guerra, que era uma das últimas sobreviventes com memória do contestado e que, lamentavelmente, nos deixou. Ela merecia terminar a vida nessa casa porque todo o povo do contestado tinha minimamente, tem minimamente, o direito de ter uma casa digna para viver, quente, nessa região que é uma das mais frias, né, dessa porção do Brasil. Ela e seu filho. E ela, pela primeira vez, numa janela de uma casa, coberta, com forro, com banheiro, com geladeira. A última sobrevivente da guerra viveu 77 dias dentro de uma casa. Nós, o povo, não é? Em mutirão, em irmandade, inspirados no próprio contestado, demos a essa senhora o direito de ter uma vida digna, coisa que essa república do diabo nunca lhe deu direito. Coisa que essa república do diabo, que o seu povo falava sobre esta república que vivemos, não é? Nunca lhes permitiu viver em dignidade. E, para finalizar, esse contestado é a voz do passado, e nós temos que falar desse passado, porque ele é fundamental nesse momento presente que vivemos. Porque nós temos que alertar esta república que nós não podemos viver genocídios novamente sobre o território da nação, que o povo tem minimamente o direito de coexistir dentro da nação brasileira, de ter uma casa, de ter terra, de ter comida, de ter um emprego na fábrica, de ter sonho, sonho de felicidade e de vida. Dona Mariazinha, a última sobrevivente que nos abandonou há poucos dias, importa. O povo caboclo importa. Meu muito obrigado ao Partido Comunista do Brasil, no Paraná, por essa oportunidade. E me desculpem por ter estourado um pouco os 40 minutos que eu tinha o direito de falar. Mas era o momento de falar e talvez de falar a todo o Brasil que a gente não pode permitir que esse país continue nos matando. Nós temos que construir uma república de verdade. Obrigado, Júlia. Obrigado aos que estão nos acompanhando.